Meu nome é Larissa e hoje venho apresentar meu trabalho sobre a disponibilidade hídrica superficial da Bacia Hidrográfica do Rio das Mortes, estado de Mato Grosso, sob a orientação do professor Demétrios. Sou estudante da Universidade Federal de Viçosa, campus Viçosa, do curso de Engenharia Ambiental. Partindo para a introdução, a irrigação é essencial em regiões com escassez hídrica, principalmente no Centro-Oeste. Segundo a ANA, até 2040, a área irrigada no Brasil deve crescer em torno de 80%. O uso excessivo da água já gerou escassez e conflitos em Campo Verde e Primavera do Leste. Há uma tendência significativa da demanda e conflitos pelo uso da água. Estudos sobre disponibilidade hídrica são fundamentais para a gestão sustentável e redução de conflitos. O objetivo geral do meu trabalho é estimar a disponibilidade hídrica superficial da bacia do Rio das Mortes, fornecendo subsídios técnicos e científicos para apoiar políticas públicas e promover a expansão sustentável da agricultura irrigada na região. Como objetivo específico, é estimar as vazões Q95 e QMLD das estações fluviométricas da bacia, bem como estimar a precipitação média anual das estações pluviométricas e regionalizar e estimar as vazões Q95 e QMLD para os trechos da hidrografia da bacia. A área de estudo compreende a bacia do Rio das Mortes, localizada no estado de Mato Grosso, com uma área de drenagem em torno de 62 mil quilômetros quadrados e uma precipitação média anual de 1.600 milímetros, com uma vazão média anual da bacia de 360 metros cúbicos por segundo. Essa figura representa exatamente a área da qual foi estudada, a bacia hidrográfica do Rio das Mortes. Em materiais e métodos foi necessário fazer o levantamento de dados, utilizando como fonte a Rede Hidrometeorológica Nacional, disponibilizada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Após isso, foi identificado um total de 480 estações pluviométricas e 862 estações pluviométricas. Foi necessário fazer uma análise de disponibilidade de dados para avaliar as estações anteriores. O software utilizado foi o Supermanejo de Dados, e como critérios foi utilizado o tempo e a completude. Após a análise de disponibilidade, foi selecionado um total de 59 estações pluviométricas e 225 estações pluviométricas, totalizando um total de 884 estações. A figura ao lado mostra essas estações selecionadas. Foi necessário realizar a estimativa das vazões, utilizando a base de cálculo anual e a ferramenta Hidrology Plus. A estimativa da variabilidade espacial da precipitação foram utilizados como dados as séries históricas das estações pluviométricas. Como ferramentas foram utilizadas a ArcGIS Pro 3.0 e o SoftR. Como resultado, a gente obteve a espacialização da precipitação anual média para toda a bacia. Foi necessário gerar um modelo digital de elevação hidrologicamente condicionado. Como fonte de dados, foram utilizados o SRTM e a hidrografia unifiliar da ANA. As ferramentas utilizadas para gerar esse modelo digital de elevação foi o QGIS 3.18, o software SAG e o ArcGIS Pro 3.0. Com isso, a gente obteve um modelo digital de elevação hidrologicamente condicionado, adequado para delimitação de drenagens e análises hidrológicas. Foi realizada também a delimitação das áreas de drenagem. Como base, a gente usou o modelo digital de elevação hidrologicamente condicionado e foi processado pelo software SIG. Os procedimentos partiram da delimitação das áreas de drenagem a montante de cada estação fluviométrica e a verificação da representatividade com os dados da ANA. Como resultado, a gente obteve as áreas de drenagem consistentes para uso nas análises hidrológicas. Foi necessário realizar as regionalizações de vazões. Primeiro, identificação das regiões hidrologicamente homogêneas. Como base inicial, os limites das regiões hidrológicas do Tocantins-Araguaia, Amazônia e Paraguai. Segundo, obtenção das equações de regionalização pelo método tradicional e depois avaliar os métodos de regressão e avaliação do desempenho dos modelos, bem como restrição e extrapolações. Isso evita a estimativa fora dos limites físicos conhecidos. A estimativa de vazões outorgadas e disponibilidade hídrica. A disponibilidade hídrica atual, calculada pela relação entre a vazão mínima de referência, Q95, e vazões já outorgadas. Os dados de outorga foram obtidos do SIGA Hidro, principal sistema de registros de outorga do estado de Mato Grosso. Associação das outorgas aos trechos. Pontos de captação e lançamento dentro de uma área de drenagem autobacia vinculados ao trecho correspondente. Considera-se que cada outorga impacta o trecho incremental em que se encontra. Após isso, foi feita uma classificação da disponibilidade hídrica, colocando em classes de acordo com a sua disponibilidade. Disponibilidade hídrica superficial com sazonalidade. Avaliar o potencial de aumento da disponibilidade hídrica considerando sazonalidade.
Estimativa de Q95 em base mensal, quadrimestral e semestral, de acordo com a equação abaixo. Definição dos períodos sazonais. Semestral. Semestre chuvoso. 6 meses após o início do período chuvoso. Semestre seco. Restante do ano. Quadrimestral. Quadrimestre chuvoso. 4 meses após meses com menor frequência de Q7. Quadrimestrais normal e 5. Períodos seguintes. As ferramentas utilizadas foram o Ciscar 1.0, desenvolvido pela Universidade Federal de Viçosa. É um software para análise de séries hidrológicas e Q7. Nos resultados, definição das regiões hidrologicamente homogêneas. A área de estudo foi dividida em 4 regiões hidrologicamente homogêneas, de modo a representar adequadamente a variabilidade espacial do regime hidrológico. A figura ao lado mostra essas regiões delimitadas. Disponibilidade hídrica para a outorga. A relação entre Q95 e as vazões já outorgadas permitiu identificar áreas com maior ou menor disponibilidade de recursos hídricos, conforme a figura ao lado. Disponibilidade hídrica para a outorga. Potencial de expansão do uso da água em vários trechos. Atenção a trechos, especialmente nos afluentes do Rio das Mortes, onde a Q outorgável é maior que o limite máximo passível de outorga. Inserção de novas demandas deve considerar a bacia como um todo para evitar conflitos a jusante. Como limitações, os valores refletem apenas o conjunto de dados disponíveis no estudo, sujeitos a mudanças devido a novas outorgas e vencimento de outorgas existentes. Consideração da sazonalidade. As figuras ao lado representam a frequência de ocorrência dos valores de Q7 em cada região hidrologicamente homogênea definida neste trabalho. Diferenças relativas dos valores Q95 e Q7 na base mensal em comparação com a base anual para as regiões homogêneas utilizadas no estudo é o que é demonstrado na figura ao lado. Nessa figura é representadas as diferenças relativas dos valores de Q95 e Q7 na base quadrimestral, em comparação com a base anual, para as estações que possuem as maiores e menores diferenças. Nessa outra figura, é evidenciada as diferenças relativas dos valores de Q95 e Q7 na base semestral, em comparação com a base anual, para as estações que possuem as menores e as maiores diferenças. A adoção da Q95, considerando a sazonalidade, pode favorecer a concessão de maiores volumes de vazão, em períodos com maior ocorrência de chuvas, diferentemente do valor fixo, como é feito utilizando a Q95 em base anual. As diferenças relativas são mais acentuadas ao se utilizar a base mensal em comparação às bases quadrimestrais e semestrais. Pode ser observado também que na região hidrologicamente homogênea 2, especificamente a estação Piranhas, apresentou valores mensais até 1.200% maiores em comparação com a Q95 anual, enquanto as diferenças relativas quadrimestrais e semestrais tiveram diferenças de até 375% e 410%, respectivamente. Para o período com menor incidência de chuvas, no período seco, a adoção da Q95 para fins do uso dos recursos hídricos demonstra ser mais restritiva, especialmente utilizando a base mensal. Estimativa da disponibilidade hídrica superficial considerando a sazonalidade. O que há de implicação para a gestão hídrica? A Q95 sazonal permite concessão maior de vazão em períodos chuvosos, preservação dos recursos hídricos no período seco, redução de conflitos entre usuários, alinhando outorgas ao regime natural de vazões. Como conclusão, a estimativa da disponibilidade hídrica superficial da bacia hidrográfica do Rio das Mortes permite identificar regiões com diferentes níveis de comprometimento dos recursos hídricos. A regionalização das vazões Q95 e QMLD, aliada à consideração da sazonalidade, evidencia o potencial de flexibilização das outorgas, especialmente em períodos de maior disponibilidade hídrica. Contribui para o uso racional dos recursos e para a mitigação de conflitos entre os usuários. Tenho como agradecimento à UFV e o CNPq pela oportunidade de desenvolver esse projeto e o Simpósio de Integração Acadêmica pela oportunidade de apresentar e expor o meu trabalho. Aqui são as referências utilizadas no trabalho e meu muito obrigada.